Uma outra informação: o projeto para reduzir as penas de condenados por suposto golpe pode nem sair do papel. A proposta deve atravessar mais uma semana sem ser votada pela Câmara pela quarta vez após o regime de urgência da anistia ser aprovado. A redução de penas em discussão deve beneficiar tanto Jair Bolsonaro quanto os presos pelos atos do dia 8 de janeiro. Mas a resistência do PL, do PT e outras siglas do Centrão a essa medida podem quebrar o acordo entre os poderes. Além dessa divergência, há um cenário de incerteza no Senado, com medo dos parlamentares sofrerem outro desgaste, a exemplo do que aconteceu na PEC da blindagem. Começar essa com o Dávila, porque parece, né, Dávila, que o projeto da anistia foi enterrado de vez, cada vez mais distante, e havia uma expectativa de que o PL da dosimetria, para reduzir as penas, esse sim pudesse avançar rapidamente, prosperaria. Mas, enfim, tanto partidos de direita quanto de esquerda parecem que inviabilizaram o andamento dessa matéria. Canhato, tudo é uma questão de momento. Parece que o momento se perdeu e agora a chance está cada vez menor de se aprovar o projeto. Parte disso é justamente por causa que não houve uma estratégia muito clara e bem definida. Começou com a história da anistia ampla, geral e restrita, depois passou para unicamente para dosimetria, e aí depois está indo para o fundo da gaveta. Infelizmente, isto não leva em consideração centenas de pessoas que estão presas sem o devido processo legal, sem o devido direito à ampla defesa, e isto causa enorme indignação às pessoas que defendem a Constituição, o Estado Democrático de Direito e o cumprimento da lei. A arbitrariedade nunca é uma saída no Estado Democrático de Direito. A arbitrariedade é um mecanismo justamente de democracias imperfeitas e que estão longe de cumprir a promessa de sempre ter a lei igual para todos e respeitar o marco do devido processo legal. Mota, esse projeto era apontado como a alternativa ao PL da anistia. Mas, curiosamente, agora ele não tem apoio nem da base governista, nem da oposição, nem do Centrão. Ou seja, possivelmente ficará muito bem acondicionado em uma das gavetas da Câmara, né? Pois é, o projeto era de anistia, depois passou a ser de dosimetria. A gente sempre explicou aqui, dosimetria é uma expressão completamente inadequada. Dosimetria é uma técnica usada por um magistrado para determinar qual é a pena a ser cumprida por um réu. E muita gente sempre achou esse projeto um equívoco, porque o único projeto correto para esse caso é o de anistia. Agora parece que nem a tal dosimetria, que foi tão vendida aí, é mais aceitável, tá? Quem faz a dosimetria da pena é o magistrado, não é o legislador. O legislador tem, sim, a prerrogativa de aprovar uma anistia, mas aí entra a história de que parece que tem alguns magistrados que não aprovam a anistia, ou seja, é tudo uma loucura completa, não faz sentido nenhum, é uma discussão que está andando em círculos, e me parece que é de propósito isso. E o Dávila toca num ponto interessante, porque tem o timing da política, né? Um momento propício para você conseguir avançar, e você tem que identificar, né? Se aquele é o momento adequado ou se vai melhorar. É igual os caras que operam na Bolsa de Valores, será que vai subir mais? Vendo agora ou espero mais um pouco, né? E aí, assim, se passa o momento adequado, muitas vezes você não consegue avançar e aquele projeto possivelmente nem aprovado será, né, Beraldo? Pois é, Canhato. Mas, em geral, a gente fala nesses termos sobre projetos, enfim, aleatórios, né? Alguns querem dar ônibus de graça, outros querem subir impostos, aí outros querem blindar ainda mais políticos e presidentes de partidos, enfim, tem de tudo ali na Câmara. Mas esse caso é um caso especial e simbólico,
porque existem centenas de pessoas que estão presas porque cometeram um crime e foram julgados por outros crimes bastante mais duros, né, com penas bastante maiores, mas crimes que claramente essas pessoas não cometeram. O mais assustador é quando a gente observa essas lideranças da esquerda, boa parte dessas figuras que foram presas porque estavam ali envolvidos com terroristas, com assaltantes, sequestradores, fizeram atentados 1000 contra o governo na época do regime militar. Essas pessoas foram presas, aí sequestraram o embaixador americano, aí trocaram o embaixador americano por não sei quantos presos que aí foram embora do Brasil, fizeram de tudo. E aí depois clamaram por uma anistia ampla, geral e restrita. Voltaram para o Brasil, retomaram as suas vidas, ingressaram na política e muitos estão aí sendo eleitos, reeleitos e ficaram ricos na política brasileira. Hoje se posicionam de forma radical na tentativa de sustentar uma tese de que Jair Bolsonaro atentou contra a democracia, atentou contra o Estado Democrático de Direito e tentou dar um golpe no dia 8 de janeiro, sendo que ele nem sequer no Brasil estava. Essas pessoas usam os presos do 8 de janeiro como instrumentos do seu desejo de poder. É uma atitude, além de mesquinha, é uma atitude nojenta, porque não só o caso do Clezão, que faleceu na prisão, mas muitas outras pessoas que estão envelhecendo e se aproximando da morte em razão de penas que não fazem absolutamente nenhum sentido. Portanto, Caniato, quando a gente olha esse tema que está sendo discutido, que tem impacto na vida dessas pessoas, este é um tema que deveria ser tratado não só com urgência, mas com respeito e seriedade. Mas, infelizmente, a mesquinharia, a ganância por poder fez desses presos meros instrumentos de atividade política. Foram transformados num nada que ajuda alguns a conquistarem e se manterem no poder. Faltou senso de urgência aos parlamentares, Dávila? Você acha que fizeram o cálculo errado? Porque acho que esse aspecto que o Beraldo traz me parece o mais importante, né? Não adianta você discutir o projeto mais adequado, talvez você nunca consiga atingir o objetivo, mas é preciso sempre lembrar que muitas pessoas, inclusive idosos, né, mães de família, pais de família, estão presos. Muitas vezes é preciso costurar um acordo e pensar, bem, o que é possível agora, né? O problema, Caniato, é começar com um projeto tão ambicioso como a anistia ampla, geral e restrita, e aí ir tratando de um projeto especificamente, o nome não é correto, como bem lembrou o Mota, dosimetria, mas é redução de penas por determinados crimes, ou seja, não pode mais somar a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E essa diminuição faria com que essas pessoas pudessem ser soltas pelo tempo que já cumpriram de prisão. O fato é que essas pessoas é que deveriam ter sido prioridade. Na minha visão, pessoas condenadas injustamente à prisão, sem devido processo legal, precisam ser reparadas, porque no fundo isso é uma enorme injustiça. Mais do que uma injustiça, é uma violação das regras, como eu enfatizei aqui, do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, direito à ampla defesa, isso da individualização de penas. O Caniato, isso é básico em qualquer sistema democrático. Então a gente não está falando para beneficiar um ou outro, é um procedimento que tem que ser inteiro anulado, porque foi um total desrespeito. E nós não podemos manter cidadãos de bem, sem nenhum antecedente criminal, pais e mães de família, presos por um desrespeito à lei no Brasil. Isso não existe. Então, isso para mim devia ser o projeto número 1 e urgente a ser tratado. Mas
ao não ter a habilidade para separar os manifestantes dos atores políticos envolvidos na tal da suposta trama golpista, o que nós fizemos foi condenar essas pessoas a continuar presas. É um absurdo. O Brasil deveria ter vergonha do que está acontecendo com essas pessoas que foram indevidamente condenadas e seguindo o total desrespeito do devido processo legal. Quem fez essa reflexão sobre essa discussão foi o senador Hamilton Mourão, participou do programa Direto ao Ponto ontem e fez análise. Na visão dele, o mais adequado seria a anistia. Mas em dado momento ele faz a análise. Bem, se não é possível politicamente costurar um acordo para aprovar a anistia, talvez a alternativa seja aprovar uma redução de penas para tirar essas pessoas da prisão. Você, Mota, você acha que, pegando um pouco aquela análise e pelo menos aquelas frases que muitos parlamentares disseram na aprovação da reforma tributária, olha, não é a reforma tributária adequada, aquela que nós sonhávamos, foi a reforma possível, muitos falaram. Você acha que é preciso ter um entendimento parecido quando a gente fala da situação que envolve essas pessoas presas? Ah, não é a medida dos sonhos, mas foi o que nós conseguimos alcançar. Não, eu não acho, por várias razões. A primeira e a mais importante delas é a anistia de 1979. Se a esquerda tivesse tido essa mentalidade em 1979, o Brasil seria outro. Mas a esquerda não desistiu. Ela identificou o seu objetivo, anistia ampla, geral e restrita. E no meio do que se chamava de regime militar. O Brasil teve 4 ou 5 presidentes generais. Mesmo assim, a esquerda não se intimidou. Foi em frente, até que conseguiu anistia ampla, geral e restrita. Por que, então, a direita, ou o que a gente chama de direita hoje, deveria aceitar algo que é menos do que o objetivo correto? Eu acho que essa razão é muito forte. Não me venham com papinho de que é o que dá para conseguir. A história do Brasil mostrou que o que você pode conseguir depende muito da sua vontade de conseguir, da sua determinação. A segunda razão, Caniato, que eu vou repetir aqui, e eu tenho um sentimento muito forte em relação a isso, eu tenho convicção, e isso é muito importante. Quando alguém foi condenado injustamente, se você condenou a pessoa por um crime que ela não cometeu, ou deu uma sentença completamente desproporcional, o remédio não é dosimetria e muito menos anistia. O remédio é a anulação do processo. E não me venham dizer, Mota, não funciona isso, não há como conseguir isso, porque eu poderia citar casos aqui para vocês de processos que foram anulados, mesmo depois de anos, mesmo depois de várias instâncias. Eu não preciso nem citar, né? Todo mundo já está sabendo ao que eu estou me referindo. Então, isso seria o certo. Você anular os processos de alguém que foi condenado injustamente. E para os condenados por razões políticas, meus amigos, essa é a definição de anistia. É o perdão de um crime que foi cometido por razões políticas. Então, eu acho, na minha modesta opinião, não sou dono da verdade, mas não tem sentido nenhum essa história de vamos separar os casos de quem não cometeu crimes dos políticos. Mas a anistia foi feita justamente para os políticos. Se a gente for olhar na história do Brasil, são inúmeros os casos em que políticos foram anistiados e puderam retomar as suas vidas normalmente. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que o remédio, claro, aqui é anulação dos processos de quem foi condenado injustamente e anistia para aqueles que foram condenados por razões políticas.